Bem-vindo de Boa novo, noite. né? Boa noite a todos que estão aqui com a gente agora. E hoje a nossa proposta é a gente falar um pouquinho sobre gordofobia e os seus desdobramentos, né? Uhum. Que quando se fala muito de preconceito, o pessoal acaba indo muito lá no foco do racismo, da homofobia, da misoginia, a gente acaba esquecendo do outro. Mas só para dar o gostinho, né? Agora, Pedro, se apresenta, né? Porque senão eu te corto, porque eu falo pra caramba. Imagina. Meu nome é Pedro Samarco, eu sou psicólogo clínico e social, sou sexólogo também e gerontólogo, ou seja, eu fiz um mestrado sobre a velhice das travestis, inclusive eu trouxe para mostrar o livro aqui. Velhice das travestis, travestis envelhecem? É uma pergunta, né? E eu tenho também meu doutorado, que é sobre homofobia internalizada, que é o preconceito do homossexual contra si mesmo. Inclusive, no mestrado, tenho aqui a gentileza da amiga Laerte, que fez uma charge, contando um pouco da experiência dela aqui. Aí, Pedro, minha professora Thalita já está aqui dizendo que quer ser sua amiga. Um prazer. E atendo como psicólogo clínico há quase 20 anos, ano que vem eu completo 20 anos de profissão. E eu propus essa live com o Wagner justamente porque eu acho que os temas têm muito a ver, porque no meu doutorado, inclusive está disponível para baixar em PDF, tanto o doutorado como o mestrado, está disponível um link no meu Facebook, logo abaixo da minha foto, eu tenho escrito assim, meus 2 livros em PDF, tem um link que dá acesso à biblioteca virtual da PUC. Às vezes esse link entra em manutenção por causa do fim de semana, essas coisas e tal, mas em geral dá para acessar e baixar os 2 em PDF. Ou quem quiser comprar, está disponível no site da Amazon Books, certo? Mas eu propus essa live para o Wagner, porque conforme eu estudei o preconceito do homossexual contra si mesmo, no doutorado, e eu percebi o seguinte, que toda minoria internaliza o preconceito que ela sofre. Então é muito análoga a situação, né? Tanto da pessoa obesa como da pessoa homossexual. Ou seja, daí o Wagner vai poder aí dar o pontapé inicial para a gente ir tentando fazer uma costura entre os 2 assuntos. Então tá, né? A bola já veio para mim. Eu comecei, esqueci de me apresentar, então vamos lá, né? Eu sou o Wagner Valentim, trabalho na saúde pública do município de Niterói, no Rio de Janeiro, com a coordenação de programas. Já tem quase 20 anos também, né? Atualmente estou estudante de psicologia, estou no 7º período, e essa proposta, eu e o Pedro, a gente estava discutindo que a gente precisa estar trabalhando os tipos de preconceito, porque levando as informações a gente consegue que o preconceito é uma ignorância, então o melhor remédio é a informação, né? Então vamos começar. A gordofobia, primeiro, para quem não conhece, né, são tantas fobias hoje em dia, mas o nome já está aí, gordofobia. Ela é um preconceito que ela tá direcionada para a população fora do padrão, né? Qual é esse padrão? É o padrão da magreza. Então, as pessoas plus size, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas gordas, cheinhas, esses termos que já começam assim, a gente fala com uma naturalidade, né? Mas a gente não percebe que ela já soa pejorativa, já soa preconceituosa, né? Porque a gordofobia ela já vem diminuindo esse indivíduo, justamente por ela não se adequar a esses moldes sociais. Por quê?
os moldes sociais que são a base desse tipo de preconceito. Porque se a gente parar para analisar a sociedade que a gente vive, as propagandas, as novelas, a moda, tudo ela diz o quê? Qual é o padrão de beleza? O que é o dito normal? É você ser magro, você estar lá dentro daquela escala que a medicina, lá o OMS diz que é o peso ideal, né? E isso acaba acarretando vários problemas. Mas a gente tem que trabalhar isso, que a diversidade, ela está aí. E a diversidade não é só a diversidade sexual, ela é uma diversidade de formas, de corpos, de pensamentos. E essa diversidade precisa ser respeitada. Vamos lá, né? Voltando, né? Porque senão acabou me desviando. Desses preconceitos, dessa gordofobia, se desenrola vários problemas. Que problemas são esses? Que é a segregação. Essa pessoa que não se sente à vontade porque ela não se adequa, ela não se encaixa, ela começa a sofrer vários problemas. Problemas sociais, problemas de saúde física mesmo, problemas de saúde mental, que eu vou dar uma comentadazinha básica, né? Que problemas sociais são esses? Aí a gente volta para o contexto histórico. O contexto histórico mostra que os padrões de beleza, eles não são fixos, né? Eles são flexíveis e de acordo com o recorte do tempo. Se a gente parar para olhar as obras de arte do período renascentista, quais eram as formas que eram representadas de beleza? Eram as formas mais curvilíneas, as formas mais suntuosas, aquelas famosas dobrinhas, o rosto mais redondinho. E ali estava uma beleza. Mas com o passar do tempo, com a Revolução Industrial, que começa também a mexer com a nossa liberdade individual, isso mudou. Mudou por quê? Até o seu gosto é voltado para o consumo. E esse consumo faz o quê? Uma produção em massa, que ela é voltada para corpos magros. Né? Esquece que o pessoal passa que nem todo mundo veste 38. É muito bom você falar da Revolução Industrial, porque justamente é a época que começaram as máquinas, né, a produzir. Né? Então, máquina tem a ver com a maquinização, estou inventando aí uma palavra, não sei, dos nossos corpos também. Né? Então, o corpo tem que ser tão produtivo, ou tão rápido, ou tão, enfim, longilíneo, como uma máquina. Aerodinâmico, né? Isso, aerodinâmico, né? Então, essa coisa veio também muito dessa coisa, os corpos produtivos, né? Os corpos que produzem, que têm velocidade, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, essa questão da velocidade, da rapidez, da produção, tudo muito rápido, né? Então, a obesidade não é considerada adequada, porque primeiro que ela não se adequa nesse padrão, né? Esse padrão de maquinificação e da estrutura, né? Que é imposta socialmente. É imposto uma estrutura e todo mundo tem que seguir aquilo. Mas legal você falar da maquinização. Então, aí essa colonização, maquinização dos corpos dados nesse período da Revolução Industrial, né, ela acaba tirando a sua liberdade de ser do jeito que você é, como você pode ser. Ela vem também pregando que por causa da obesidade, desse excesso de peso, desse sobrepeso, por você ser plus size, vem diminuindo a sua potencialidade
Então, só porque Sim. você está acima do peso, porque você está obeso, sobrepeso, você não é capaz de praticar um esporte, você não é capaz Uhum. de fazer uma dança, você não é capaz de ser um profissional de excelência. E tudo isso está errado. A medicina, ela vem impondo isso, né? Porque a medicina, ela trata justamente, ela cuida da saúde, cuida, mas a medicina é utilizada também como uma forma de você continuar dominando esse corpo, mesmo que indiretamente. Por quê? O conceito de saúde é você ter o índice de massa corporal X, para isso dizer que você é uma pessoa que está apta, né? Que você tem todo um know-how, que você tem todo um potencial de fazer algo que o outro não pode. Gera uma concorrência que gera uma segregação. Uhum. Isso acaba fazendo o quê? Nós, como humanos, né? Se fala tanto de que a gente vive nessa aldeia global, tá tudo conectado, tá tudo próximo, estamos diminuindo fronteiras, mas se está querendo viver uma comunidade, uma aldeia global, não é segregando, separando, que a gente vai conseguir realmente fazer entender aquela palavra comunidade. Comunidade não segrega, comunidade, ela agrega. Então, a gordofobia, ela também não é um preconceito que acontece só das pessoas que não são plus size, que são padrões, para a pessoa que está fora do padrão. A gordofobia também acontece da própria pessoa plus size, da própria pessoa acima do peso, obesa, com ela mesma. Por quê? Ela passa por procura aquelas revistas, dieta milagrosa, emagreça em uma semana, não sei o quê. E como ela também não vai conseguindo alcançar esse padrão, ela vai gerando vários problemas para si. Qual? O isolamento social, porque ela não aguenta estar num lugar que se sente deslocada. Ela desenvolve quadro de depressão, porque também vai tentando fazer de tudo para entrar naquela caixinha, não consegue, vai se frustrando, vai se ressentindo. Gera também ansiedade. Esses distúrbios, tanto da ansiedade quanto da depressão, também pode gerar também outros distúrbios, que é o distúrbio alimentar, que o indivíduo pode gerar uma compulsão que vai aumentar ainda mais esse peso, como também pode gerar problemas que vai fazer o quê? Não vou comer, ou então fica naquela assim, uma cena clássica do Diabo Veste Prada, que a Emily, uma das assistentes da Miranda, ela quer entrar no vestido para participar, ela fez a dieta do queijo. Que dieta do queijo é essa? Passa fome o dia inteiro, quando sente que vai desmaiar, como um pedaço de queijo. Olha como você coloca a saúde em risco. Colocar a saúde em risco não é só estar sobrepeso, é procurar todos os meios, mesmo que sejam os mais radicais, para chegar nesse ponto. Aí entra também a bulimia, a anorexia. Além disso, podemos chegar também até as tentativas de suicídio, porque chega no momento que a pessoa cansa, porque ninguém é de ferro, já fiz de tudo, não consegui, não tem condições de passar pela bariátrica por fazer outras coisas, vai tentar acabar com a vida porque não se sente pertencente a nenhum ambiente. Uhum, sim. E é interessante você falar a palavra obeso, engordar, né? Porque tudo isso está baseado numa métrica, né? O que é ser gordo? O que é ser obeso? Né? Quantos quilos? Entendeu? Claro que a gente tem lá o índice de massa corporal, tal, mas isso foi estabelecido, isso foi padronizado. E foi padronizado em que tipo de corpo? Aí a gente entra também até no outro preconceito que você fala no selo da misoginia, que o corpo da mulher não é um corpo inferior, é um corpo incompleto,
pega aquele corpo masculino com aquele padrão esguio. Não, esse é o padrão. Não é um padrão que contempla a diversidade. Por quê? Vamos lá. A pessoa ela pode estar obesa, ela pode estar acima do peso e ser uma pessoa que está vendendo saúde. Porque o cuidado independe do tipo do seu corpo, né? A questão é a pessoa se cobrar para entrar em padrões que não é o padrão que ela se encaixa. O padrão é uma coisa que eu costumo até dizer. O seu corpo é o seu padrão. Você se sentir bem é o seu padrão. Hoje em dia, essas coisas as representatividades ajudam a começar a romper, né, essa barreira, né, da segregação, que a gente começa a ver as representações da beleza do corpo gordo. O corpo gordo, ele é tão bonito quanto o outro. A questão é estar com os olhos e a mente aberta para perceber as diferenças, as sutilezas de cada corpo. Uhum. Inclusive, eu concordo com você, né? Porque são padrões, inclusive até formam-se grupos, né? Por exemplo, na comunidade gay tem grupos que são considerados rebeldes, né? Que não entram nessa padronização, né? Então, por exemplo, antigamente achava-se que o gay era magrinho, afeminado, delicado. Todos os gays eram assim, achava-se isso, né? Bem feminino, tal. Bem feminino assim, o que a sociedade chamava de feminino. Daí vieram o movimento das Barbies, né? Que são os gays musculosos. Daí veio o movimento do couro, que é os gays que usam jaqueta de couro, né, fetichistas, que tem aquele visual do que a sociedade considera machão, né? Daí, enfim, todo aquele visual fetichista, BDSM e tal, não sei o quê. Daí veio os ursos. O que são os ursos, né? São os gays que não são depilados, são os gays que são considerados acima do peso, né? Que são obesos, considerados obesos, tal. Tudo isso dando um rótulo de macheza, né? Tanto as Barbies, os fetichistas e os ursos como tendo assim, não, eles são machos raiz, né? Eles são machos, eles representam a masculinidade, né? E os ursos também reivindicaram um espaço, quer dizer, os gays que são considerados obesos, peludos, tal, porque não se depilam, não tem aquela coisa do músculo, né, do corpo. Da definição, né? Da definição, né, porque, enfim, tem que se depilar para mostrar o músculo, tal, não sei o que, bababá. E daí foram surgindo esses grupos que começaram também a movimentar um mercado, né? Então, por exemplo, tem em São Paulo, para quem conhece, tem uma balada LGBT, que agora, evidentemente, por causa da pandemia, está suspensa, tal, mas que chama Ursound, né? Urso e Sound, né? Mistura Ursound, né? Sim. E quando você vai nessa balada, a maioria dos corpos que estão ali são considerados gordos, obesos, chamados de naturais, né? Naturais, assim, porque não são cuidados, né? Passa essa impressão, né? De que não tem um cuidado. E daí criou-se um nicho de mercado. Um nicho de mercado que também absorveu essas, entre aspas, diferenças, né? Que não se enquadram no padrão, criando um outro padrão. Então, você até fez um comentário que eu acho interessante, que você falou dessas várias tribos, vamos dizer assim. Então, a gente pode perceber que tem espaço para todo mundo. A questão não é ficar criando barreiras. Vamos lá, vamos respeitar, vamos abrir essa ciranda
que dá para encaixar todo mundo. E você falou também, outro ponto que eu achei interessante, que é até para falar, né? Os corpos naturais ou os corpos não cuidados, aí a gente volta também para ver como é um problema também social, né? Não se desvincula do social em tempo nenhum. Porque esse natural ou não cuidado vem trazendo toda aquela carga dos estigmas relacionada à pessoa gorda acima do peso. Que a pessoa gorda, a plus size, fora do padrão, que é uma pessoa relaxada, que é uma pessoa preguiçosa, que é uma pessoa sem vaidade. E isso não é verdade. É uma pessoa que também gosta de se cuidar, não tem preguiça. Simplesmente, ela é uma pessoa que ela pode ter que ser entendida que ela tem outros gostos, ela tem outras prioridades, que, de repente, a atividade física que ela quer fazer não é entrar numa academia, puxar ferro para ficar sarada. Ela quer fazer um outro tipo de atividade física realmente com foco em saúde, não com foco numa construção corporal, que a gente entra também na dismorfia, né? A dismorfia corporal é muito comum nas pessoas que têm esse problema com o peso, dessas pessoas que sofrem de gordofobia, que por mais que ela chegue, ela faça, que ela não consegue se encaixar, ou então ela está com essa autoimagem tão deturpada que conseguiu, de repente, perder tantos quilos, aí a medicina diz que ela está no peso saudável, ela continua se enxergando muito acima do peso, quer mudar. Então, esses estigmas, eles pioram ainda mais esse quadro, né? Uhum. Não pode estar alimentando. E como que a gordofobia ela pode ser entendida? Como a gente pode perceber esses gatilhos desse preconceito? O clássico: nossa, mas você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Também vem aquela desculpa com a preocupação com a sua saúde, né? Olha, você está tão gordo, tem que tomar cuidado, você pode ter um problema do coração, você pode infartar, você pode ter um AVC. Tá. As pessoas falam de uma forma como se esses indivíduos não tivessem uma preocupação com a saúde. Elas têm, se cuidam. Sim. O isolamento social também acaba sendo desencadeado por isso, porque a pessoa fica cansada de ouvir esses comentários, né? Se sentir sempre apontada. Outra forma de representar esse preconceito é usar a pessoa que está lá acima do peso plus size como alívio cômico do grupo, né? Que todo gordinho ele tem que ser o palhaço da história. Não necessariamente. Então, a gente tem que respeitar. A pessoa pode ser séria. Só porque ela é... Ou então, nem só a questão de ser o alívio cômico. Também usa aquela máxima do ponto de referência. Você está procurando... Tá vendo aquele gordo ali? Fulano tá do lado. Isso é algo que machuca muito. Como qualquer preconceito, a pessoa se dói. Ela fica incomodada. Sim, eu concordo com você. E você falando assim, eu me lembrei de Platão, né? Que tinha essa separação entre mente, corpo, alma, corpo. E que depois o cristianismo se aproveitou muito bem, né? Criando essa noção de espírito, né, corpo e tal. E Platão dizia o seguinte, que as pessoas, quando estão aqui na Terra, né, ele chamava, né? No plano terreno. No plano terreno. O mundo aqui era uma cópia do que existia no mundo das ideias. Ou seja, o ideal era o ideal mesmo, né? Era o mundo das ideias. E aqui era só uma cópia. Então, essa questão do corpo, ela era muito negligenciada mesmo. Era favorecido que o corpo fosse realmente negligenciado, porque o verdadeiro mundo é o mundo das ideias, é para onde todos iremos.
né? Por exemplo, tem sei lá, um cachorro. O cachorro daqui do plano terreno, ele não é tão perfeito, tão bonito quanto o cachorro do mundo das ideias. Por isso que se fala de platonismo, né? Quando, sei lá, amor platônico e tal, porque é aquela coisa perfeita, ideal. Idealizada, né? Idealizada. E daí houve essa negligência do corpo. Inclusive, a gula, que é um prazer físico, né? Você comer e tal, foi negligenciado, foi visto como pecado, um dos 7 pecados capitais. Por quê? Porque você não pode investir no seu corpo, você não pode ter prazer. Tem a luxúria, né, também, que é outro pecado capital muito ligado ao corpo, né? E daí é aquela coisa, você não pode ter prazer com o corpo, né? Você tem que se dedicar a Deus. Daí depois veio a religião, tal, e deu essa roupagem. Mas isso veio lá de Platão, de Sócrates, o mundo das ideias, o mundo físico versus o mundo das ideias, né? E é bem interessante, porque isso daí foi moldando a forma como a gente pensa, né? Inclusive, assim, tudo que é excesso é considerado prejudicial, né? Então, assim, o corpo obeso é visto como um corpo lento, é visto como um corpo acomodado, é visto uma pessoa que está obesa, ela é considerada uma pessoa incompetente, que ela não cuida de si, Que não ela é não é produtiva, que não é produtiva. utilista, capitalista, o obeso Sim. não vai produzir como o outro, né? Sim, porque não tem agilidade, né? Daquele corpo máquina que a gente estava falando da Revolução Industrial, né? Não tem aquela agilidade, não tem uma rapidez. Então, é visto como, vai produzir menos, então tá errado. Esse negócio da gordofobia que você falou, dos grupos, realmente é verdade, né? A pessoa obesa sempre tem que ser ou engraçada ou super simpática. Ela mesma vai tentar compensar. Que é o que a Né? gente chama da lei da compensação, né? Que se escuta muito. Eu, como gordinho, também já falei muito isso, que é algo que eu venho desconstruindo, né? Que fala assim, já que eu não sou o padrão, já que eu não sou perfeito, vamos compensar isso com inteligência, com simpatia, com bom humor, né? Querendo procurar um meio de entrar nessa sociedade, nem que seja por uma janela, né? Para ser aceito de alguma forma, né? Sim, sim, sim. E todos os grupos, assim, todas as minorias, né? Vou pegar o exemplo dos homossexuais, que é o que eu estudei mais profundamente, os LGBTs, né, em geral, LGBTQIA+, né? Eles internalizam esse ódio contra si mesmo, que é o ódio social, e eles tentam compensar. Os que não conseguem compensar, é das duas uma. Ou eles tentam ser brilhantes, ou eles se entregam aos vícios, às drogas, à autodestruição. A doença mental toma conta, né, conforme você falou, ansiedade, depressão, ideação suicida, tudo toma conta e daí a pessoa se entrega, né? Realidade, né? Já que a realidade dói tanto, procura uma forma de se entorpecer, Sim. de ficar dormente, vamos dizer assim, né? Sim, sim, de ficar dormente, se entrega, né? Ou não, ou tenta ser super brilhante para compensar. Ou também tem o outro caso que a gente esqueceu de falar, né? Se revolta com tudo. É. Que chega, vira uma pessoa que tem esse ódio internalizado, ele acumula de tal ponto que ele transborda, levando isso para outras esferas. Uma pessoa que, de repente, vai ser uma pessoa muito antipática, muito mal-humorada, vai ser uma pessoa que tudo é motivo de arrumar discussão, fica uma pessoa muito reativa, mas não uma reativa no sentido positivo, reativa no sentido de que está jogando isso, que está transbordando de ódio dentro de si para outros, né? Concordo. E você falou num ponto muito interessante que é a dismorfia, né?
Porque, assim, quando a gente fala inclusive, o Wagner, ele me indicou um artigo muito interessante, se você puder pôr lá na descrição depois, por gentileza, Wagner, sobre tudo isso que a gente está falando da revista Galileu, que é uma revista científica, né, conceituada e tal. Não é a gente, é ciência. E que tem pesquisas, tal, etc. E lá fala sobre a anorexia, mas assim, existe uma métrica tão rígida para o corpo, né, para o ideal de corpo, que quando a pessoa sente que sai um pouquinho, ela já acha que ela está gorda. E a anorexia, o que que é? A pessoa, ela se olha no espelho e vê que o corpo dela está obeso. Quando, na verdade, sei lá, está 2 quilos, 3 quilos acima do peso considerado ideal. Que também é uma outra falácia, né? Às vezes não precisa nem ser quilo. Uns 10 gramas a pessoa já está arrancando os cabelos. Sim, e daí entra em dietas absurdas, entra em quadros de desnutrição, né? Tem uma relação péssima com a comida, com o ato de se alimentar, que é um ato que dá vida, né? Se a gente não se alimentar, a gente morre, né? Mas isso vira uma tortura na vida da pessoa. Tem gente que não come, faz dietas loucas, inclusive fica tomando só água, acha que a água vai engordar, porque se baseia nessas modelos de top model. Então tem pesquisa de meninas muito jovens, adolescentes, antes até que já se acha gorda, né? E você vai olhar para a pessoa não está gorda, ela não está, de jeito nenhum. Mas é a dismorfia que você falou. Não, essa questão, até voltando um pouco, que é um ponto crucial da disseminação da gordofobia, são os padrões de moda, que você pega as passarelas, tanto homem quanto mulher. Homem é aquele corpo trincado, o famoso gominho. A mulher é aquela esguia, praticamente um cabide, porque a perna é um palito, o braço é um palito, e tudo que coloca fica perfeito, porque não tem forma, é uma coisa reta, né? E aí entra na questão da representatividade para mudar esses padrões. Você mesmo já fez até um artigo falando, né? Hoje nós temos o movimento Body Positive, que no Brasil chama de corpo livre, né? Que são as pessoas que aceitam a sua subjetividade, que aceitam a sua individualidade, que aceitam a sua forma, né? Que aceitam o seu corpo. E isso vai gerando uma mudança, porque uma das coisas, voltando lá no que eu falei, né, do social, a pessoa plus size, acima do peso, ela ficava tão incomodada porque ela ia nas lojas e não encontrava roupa, né? E quando era uma loja que oferecia uma seção de tamanho plus size, tinham aquelas roupas que olhava, nada agradava, ainda mais para os jovens, que chegar, isso é roupa de velho, isso não tem nada a ver comigo. Então começou esse movimento da liberdade dos corpos, e a gente hoje em dia vê o crescimento dessa indústria, né? Porque se não vira capital, não muda. Então o quê? Viu que essa camada da população tem crescido, que tem ganhado uma representatividade. Nós temos uma modelo plus size brasileira, é a Fúvia Lacerda. Você já viu hoje em dia reality show nos canais da TV a cabo falando sobre a vida até das modelos plus size, na verdade, se eu não me engano era na GNT. Nós temos perfis no Instagram, canais no YouTube, justamente para dar esse empoderamento a essas pessoas. Por quê? A gente precisa empoderar esse pessoal, esses indivíduos, porque esse problema já começa de pequeno. Como todo preconceito, ele é aprendido, ele não é nato, você não nasce com ele. E a camada da população que mais sofre com a gordofobia é justamente as pessoas, assim, os adolescentes,
que estão naquela fase da transição corporal, né, da mudança. A gordofobia, ela é muito comum também entre as mulheres, né, porque a mulher ainda, por causa da objetificação do seu corpo, ela é muito mais cobrada que o homem. O homem tem essa questão também, só que a mulher muito mais, porque mulher acha, a sociedade trata a mulher ainda, né, apesar do movimento feminista, a mulher ainda é um troféu, ela precisa estar impecável, ela precisa vestir 38, ela precisa ter busto 80, ela precisa ter bunda 80 e cinturinha 38. Mas essa também é uma realidade que não é nem a realidade da brasileira, porque a brasileira não é 80, 60, 80. Brasileira tem mil. E o homem é aquela coisa. O homem não tem aquele padrão 1,80 m do europeu. O homem brasileiro tem uma média de 1,74 de altura. Então, você querer entrar num padrão que não leva em consideração as peculiaridades de cada local, isso é uma loucura. Porque põe em risco para você entrar numa caixinha que não te comporta. E todo mundo internaliza isso e começa a reproduzir isso, né? Então, assim, os gostos, inclusive de atração física e tal, acabam não sendo, né, diversos, né? Acabam sendo padronizados também. E a pessoa faz de tudo para entrar nesse padrão e gasta muito dinheiro. Gasta muito dinheiro, né? Diga-se de passagem, às vezes gasta um dinheiro que não tem, só para poder se enquadrar em moldes para poder ser aceito. É a questão da aceitação, né? Sim. E daí tem a questão daquelas cirurgias que a gente vê, absurdas, né? De lipoescultura, e daí dá errado, daí vai um pedacinho de gordura. Né? Oi? Aí acaba não indo no cirurgião, vai num carniceiro, né? Vai num carniceiro, e daí um pedaço de gordura escapa, cai na corrente sanguínea, a pessoa tem uma embolia, uma parada cardiorrespiratória, morre, né? Porque ela se submete. Fora aquelas pessoas que ficam no efeito ioiô, no efeito sanfona, né? Então, hora estão com peso alto, hora estão com peso baixo, e daí vai. Até isso que eu estou falando, peso alto, peso baixo, está baseado no padrão. Para ver como a gente está tão internalizado que a gente não percebe que a gente reproduz. Quando fala, né? Peso alto em relação a quê? A quanto? Peso baixo em relação a quê? A quanto? Então é tudo padrão, a gente é... O modelo é esse, contempla o perfil do brasileiro, esse padrão. É isso que a gente tem que pensar, porque a gente acaba pegando o Brasil, né? A nossa sociedade sempre acabou pegando padrões de fora, nunca desenvolvendo uma identidade própria para poder ter esse cuidado, né? Sim. Alimentando esses problemas. Não tem como dizer outra coisa, né? Porque é um problema o preconceito, é um problema político, social e por aí vai. E as coisas não serem feitas para a diversidade, né? Então os tamanhos das cadeiras, tamanho de catraca de ônibus, tamanho de tanta coisa, né? E outra coisa que o artigo fala de interessante é que a pessoa considerada obesa, ela não necessariamente, ela não é saudável, porque você pode encontrar, por exemplo, uma pessoa considerada magra, que tem um nível de gordura no sangue alto. Você também pode pegar aquela pessoa que está dentro do padrão, todo trabalhada no gominho, né? E não está vendendo nem um pouco de saúde, porque também não se sabe o que fez para chegar naquele ponto, né? Sim. E o que ela faz, né? O que ela continua fazendo, né? Para ficar daquele jeito, né? Porque a gente sabe dos anabolizantes, de tanta tecnologia
considerada debaixo do pano, né? E, inclusive, risco, porque para você saber se uma pessoa está saudável, tem que ter uma avaliação global. A gente em psicologia aprende, né, Wagner, que Sim. nós somos biológico, psicológico e sociais. Então você precisa... E há quem acredite também no espiritual. Então você tem que analisar todos esses aspectos da vida da pessoa para dizer assim, essa pessoa é saudável, essa pessoa não é saudável, ela está saudável, não está saudável. Então é muito relativo isso. Também é uma questão filosófica, né? Qual é o conceito de saúde? Qual é o conceito de saúde? O que é saúde para você? Aí também, além da saúde, né? O que é normal? O que é normal para você? A gente acaba vendo que o pensamento da gente, ele é manipulado de uma forma, ele é condicionado, e a gente tem que passar um perrengue para conseguir desconstruir isso, porque perceber é difícil. As pessoas têm muita resistência de perceber essa acomodação, vamos dizer assim. Uma consciência crítica, né? Não existe uma consciência crítica para poder examinar as coisas, né? Então tudo é engolido. Então, assim, apareceu lá o modelo, tem que ser igual ao modelo. Mas espera aí, tem a ver comigo? Tem a ver com o meu estilo de vida? Tem a ver com a minha felicidade, né? Tem a ver com a minha essência. Então isso exige muito autoconhecimento. E conhecimento também dos mecanismos sociais, dos mecanismos do marketing. São vários mecanismos aí para a gente perceber que a gente está sendo manipulado. Haja estudo, haja psicoterapia, né? A psicoterapia para se conhecer, que é muito importante, e lidar com tudo isso, né? Você conhecer e romper essa bolha, né, Pedro? Porque essa bolha é o que... Aí a gente sempre volta nisso, né? A nossa sociedade ela é muito adoecedora, porque ela quer colocar a gente numa bolha, e quando a gente rompe ainda, é colocado como o errado da história. Desculpa. É aquela história de, o gordinho que chega... você é recalcado porque você queria ser como eu e não consegue. Não, a diversidade não é respeitada. Aí a gente dá de cara com o quê? Seja na comunidade hétero, seja na comunidade LGBT, quando vai ter um relacionamento, hoje em dia, que é muito natural o uso dos aplicativos, né? Não necessariamente só nos aplicativos, até na vida real. Às vezes rola aquela assim, de gordinho já basta eu. Sim. É muito complicado você ver. Complicado não, é raro você ver uma pessoa plus size com outro plus size. Você acaba vendo os opostos, né? Que vira até um fetiche, né? Vira até um fetiche, né? Tipo, o gordo vira um fetiche. Mas esse fetiche acaba descaracterizando aquele indivíduo, porque é como se aquele indivíduo fosse só o fetiche. Exatamente. Você é só um corpo gordo. Você não tem um conteúdo para agregar alguma coisa à minha vida. Sim, você não é uma pessoa, você é um pedaço de carne. Um objeto. Assim como o cara musculoso bombado. Os músculos são fetiches, né? Eles são resultados de um fetiche. É corpinho de Barbie também, né? Sim. Então, assim, não existe... Porque nós não somos só uma coisa ou só outra. Nós somos tudo. Conforme eu falei, biopsicossocial e espiritual, né? Só que a aparência é muito valorizada. Porque a aparência, ela vende muito. Ela movimenta muita grana. Muita grana. E as pessoas preferem... Hoje, a gente vive numa sociedade de muita imagem, né? Você vê aí o Instagram, com muitas imagens curtidas, etc, né? Então as pessoas buscam isso. E quanto mais elas estão de acordo com o padrão, mais aplausos e curtidas elas vão ter. Mais elogios. Vai alimentando só essa máquina adoecedora, né? Porque
nas redes sociais se vende aquela imagem de felicidade plena, meu corpo é maravilhoso, mas você não sabe o que ela passou para chegar naquele. E a pessoa que está do outro lado, que é a gordinha, que sofre a gordofobia, eu quero ser igual. Como é que eu vou fazer para chegar até lá? Entra nessa espiral, né, destrutiva, e fica difícil de pedir ajuda, que aí volta, não tem como deixar de repetir, né, no isolamento social, porque já não acredita mais nas pessoas, porque se fala já acha que vai ser criticada, que vai ser ridicularizada, então dificilmente pede ajuda. Quando pede ajuda, já está numa situação muito complexa, aí a gente já entra numa questão até de acompanhamento multidisciplinar, porque não vai adiantar só a terapia, porque ela já passou por tantas situações, já estoporou com a própria saúde física, estoporou com a saúde mental, porque não tem trabalhado bem o amor próprio, né? Sim, não tem trabalhado bem. E não tem que ser feliz depende de si, né? Que existe toda uma subjetividade, um mundo interior, né, a ser cultivado, né, que você pode cultivar de várias formas no mundo interior, né, e fica muito nessa coisa da aparência física, né, da casca, né, que a gente chama, né, sendo que nós somos tudo, nós também somos a casca, né, não vou fazer igual Platão, falando, o mundo das ideias, o mundo do físico e tal. Mas existe um todo, né? E em nome dessa padronização, as pessoas se violentam e gera todo tipo de aberração aí, E não só se violenta, né, Pedro? Aí a gente tentando romper aquela imagem do estigma do preguiçoso. Aí esse indivíduo quer praticar atividade física, vamos dizer que essa pessoa quer ir para a academia, quer ir para um ginásio, puxar ferro. Eu falo isso porque eu passei por isso, né? Você vai para a academia, como você está fora daquele padrão, você é olhado torto, isso não é impressão, não é coisa da cabeça da gente. As pessoas olham como quem diz assim, seu lugar não é aqui. Então isso já gera também até uma dificuldade da pessoa querer fazer alguma coisa. Ela não é relaxada, ela não é preguiçosa. Ela quer evitar esses olhares de repreensão, esses olhares de julgamento, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando você aponta, isso é um ditado popular que eu acho que se encaixa bem, né? Porque quando você aponta uma pessoa, o dedo para essa pessoa, você esquece que tem 3 apontando para você. Então não esquece que o que você está jogando para o outro, de alguma certa forma, pode estar voltando para você. Sim. E destila hoje, amanhã pode voltar para você de algum jeito. Porque todo mundo sofre um tipo de preconceito. Eu não acho que está livre. Sim. Concordo com você, e realmente fica muito difícil nesses espaços a pessoa viver, né? Então ela tem que se reunir em guetos, tipo, tem que ir para o sound, no caso dos gays considerados obesos, né? Porque ali, e mesmo ali existe um padrão de obeso, não é qualquer obeso. Sim. Você percebe que tem um padrão de obeso, que seria um obeso meio musculoso. Que é o parrudão. É o parrudão. Esse é bem aceito, porque ele mistura a Barbie com o urso. Né? Então ele tá no melhor dos dois mundos. É porque a Barbie ela ficou eclética, né? Você vê que a Barbie hoje em dia ela passa por todas as tribos, né? Tem a Barbie cientista, tem a Barbie médica, agora tem a Barbie ursa. A Barbie ursa. E daí tem tudo isso que
que envolve, e daí tem a discriminação. Não é qualquer tipo de obeso que está ali que vai ser aceito, né? Isso vai gerando muito preconceito, muita aberração. Você sabe que existe um fetiche sexual que chama feeder and gainer. Em inglês é alimentador, ganhador. Que a pessoa se excita em alimentar a outra. Engordar a outra. Engordar a outra e idolatrar a barriga dela. Né? De pegar a fitinha e medir para ver quanto que engordou na semana. De mostrar a pessoa tomando um liquidificador de vitamina até o topo, sei lá, tem 3 litros ali no liquidificador, ela tomando assim. Então, assim, você vê que vai havendo sempre um ajustamento, uma distorção, entendeu? Vai havendo sempre alguma forma de apropriação do mercado. O mercado fala, você não consegue emagrecer, então tá, vamos transformar você em fetiche, que a gente já falou aqui também um pouquinho. Porque a sociedade quer faturar de algum jeito. Quer faturar. E, então, acho que essa discussão aí, estou vendo aqui o tempo da live tá meio que quase chegando ao final. E o negócio a gente só vai tirando mais coisa do fundo do baú, né? Só vai tirando mais coisa do fundo do baú. Eu acho que é importante, é um assunto bem assim, atual, né? Muito atual, que a gente precisa falar bastante. Eu acho que tem vários desdobramentos aí que a gente citou apenas, e mais estará no link, né, que o Wagner gentilmente vai colocar na descrição do vídeo, que é da revista Galileu, que fala desses desdobramentos todos, alguns, né, porque deve ter muito mais também, e é isso. Então eu agradeço a participação de todas, todos e todos, né, sou psicólogo clínico, me coloco à disposição, atendo online. Wagner está aí, daqui a pouco se formando, né, Wagner? Daqui a pouco mais um para entrar nessa pauliceia, nessa odisseia da saúde mental, para a gente desfazer esses mal entendidos, vamos dizer assim, vamos tentar deixar esse mundo menos complicado. Sim. E um mundo mais inclusivo, né, Wagner? O mundo é muito totalitário, né? A inclusão vamos lá, né? Pegando Platão de novo, né? Tirar a inclusão do mundo das ideias e colocar na realidade, tirar também a inclusão do papel e colocar na prática, né? E aí eu volto, e aí tem que repetir, né? Inclusão, quando se fala, né, pelo menos na nossa sociedade, acha que a pessoa com deficiência. Não, a inclusão é para tudo que é dito pela nossa sociedade como diferente. Todo mundo tem espaço, todo mundo merece o respeito, todo mundo merece ser tratado com empatia. A gente tentar resolver isso minimamente, a gente tem que tratar com respeito e acolher essa diversidade. Então, eu agradeço, Pedro, por você estar comigo aqui. Agradeço a todo mundo que acompanhou com a gente até agora. Em breve, a gente aparece aqui de novo, porque não consigo ficar muito tempo longe, né? A pessoa tem essa necessidade de falar, né? E esse é o espaço que a gente tem, que pelo menos isso a tecnologia tem oferecido para a gente. Essa democratização da nossa fala, da nossa posição, né? Justamente uma conversa, um debate, uma provocação, né, para as pessoas pensarem junto, pensarem também, refletirem, é um espaço de reflexão, e eu acho isso muito importante, né, porque é o que menos tem aí, por aí a gente vê, né, infelizmente é espaço para reflexão, né, é muito mais espaço de cópia das coisas, né, de querer repetir padrões, produzir, não produzir, né? São exemplos muito mais no Instagram que a gente vê de
copie que eu tenho a vida ideal, mais linda do mundo, mais feliz do mundo, do que um espaço para refletir sobre todas essas imposições, esse totalitarismo, né? Muito totalitarismo, né? Seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo. É muito totalitarismo. Entende? O corpo não precisa de culto, ele precisa de cuidado. Só isso. Sim, e de amor. Também. Então, obrigado de novo. Um abraço. Você também, muito obrigado, muito obrigado. É muito bom poder conversar assim com você. Acho que flui bem, bem legal. Obrigado. Valeu, gente. Abração. Vai até cair aqui. A gente fechou no laço. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.